Começa agora o Se Liga Diversidade, aqui, direto dos estúdios da ETA Nosso Barbalho. Eu sou Cauã, do terceiro ano de Rádio, TV e Internet. E eu sou Rainara, do terceiro módulo do curso técnico subsequente de Rádio, TV e Internet. O Se Liga Diversidade é uma parceria com a TV Pernambuco. No programa de hoje, vamos fazer uma imersão nas expressões artísticas e culturais da cidade de Palmares, na Mata Sul Pernambucana, que este ano vai realizar o segundo Festival de Cinema da cidade. Há exatamente um ano, era realizado o primeiro Festival de Cinema dos Palmares. O evento, iniciado em abril do ano passado, contou com mais de 3 mil espectadores. E neste contexto artístico-cultural de Palmares, entra uma figura central, Givanilton Mendes Barreto. Nascido em 1947, desde cedo, ele captava a essência da cidade e de seus moradores através de fotos e relatos por meios audiovisuais e do teatro. Neste programa, vamos mostrar tudo isso em um documentário dividido em 3 episódios, que vai contar a história, ouvir relatos de familiares e amigos e mostrar o legado que permanece vivo pelos fazedores de cultura da cidade. Um grupo de estudantes, aqui da ETA Nosso Barbalho, foi até a cidade de Palmares para realizar essa reportagem especial que vamos apresentar hoje no programa. Um desses estudantes está aqui conosco, Leandro Silva, que é casado com uma das filhas de Givanilton Mendes. Seja bem-vindo. Como foi realizar esse trabalho? Um prazer muito grande poder estar aqui e poder falar um pouco, da história de Givanilton Mendes. Esse projeto ele foi desenvolvido com o objetivo de homenagear e eternizar, a história, a memória cultural. Para a gente foi um mix de emoções trazer essa história, porque Givanilton ele foi uma figura muito importante para a arte, para a cultura de Palmares, para o cinema, para o teatro. Foi o primeiro cineasta da Mata Sul de Pernambuco, produziu o filme Palmares Anos 100, há 50 anos atrás. Nós temos registrado dentro do documentário de uma forma mais completa, onde Juarez Correia, que foi vítima junto com ele, detido por tirar uma foto de uma confusão que teve em um desfile de um 7 de setembro de 1969, onde ainda estava no regime do período militar. Isso causou muita indignação. É uma história que realmente merece ser contada, merece ser conhecida, não só na região Mata Sul, na região agreste, mas em todo Pernambuco, porque não em todo o Brasil, que as pessoas conheçam a história deste grande líder cultural que ele foi. Givanilton não apertava só os botões das câmeras que manuseava, mas trazia em cada trabalho um olhar sensível às subjetividades humanas. Agora vamos mostrar a primeira parte do documentário que revela o pioneirismo de Givanilton na produção cinematográfica, artística, poética e jornalística da cidade de Palmares. O Givanilton Mendes, meu pai, muito orgulho, é um homem à frente de seu tempo. Ele foi uma pessoa apaixonada pela cultura, pela arte, pelo cinema. Givanilton era um homem além da sua época. Seus filmes, fotos, experiência, além do seu próprio tempo. Promoveu vários shows de talento. Givanilton era um homem bom e simples, e inteligente além do seu próprio tempo. Essas cadeiras aqui, onde vocês poderão ver e sentir toda a existência de um palco, de uma vida que se passou e que continua vivendo. Givanilton Mendes ele nasce num momento crucial para a cultura e o desenvolvimento das artes em Palmares. Ele nasce no dia 10 de abril de 1947, nasce justamente numa rua histórica, que é a antiga Rua Nova, ou Visconde do Rio Branco, ou seja, ele estava num espaço efervescente de cultura, arte, educação e literatura. Givanilton Mendes sempre foi um inquieto. Além de muito inquieto, era uma pessoa muito antenada. Uma pessoa que era apaixonada por Palmares, pela sua história, pela sua cultura, com esse grande desejo de deixar registrado tudo, e com aquelas inquietações também sociais. Ele era um grande catalisador. Tudo que é arte, ele abraçava, tudo.
ele começa primeiro com a fotografia, né? Ele era um apaixonado por fotografia, apaixonado por Palmares, né? Por sua história, por sua gente, por sua cultura, por sua memória. E ele começa esse processo de registro fotográfico de lugares, de pessoas, de momentos, de eventos, né? E também é nesse período que ele começa a escrever para os jornais, não é? Ele aproximadamente em 1965 começam a surgir os primeiros registros, né, dele no Diário da Manhã, né? E aí ele vai falando um pouquinho sobre Palmares, o que está acontecendo dentro da política, dentro da literatura, dentro das artes, e a gente nota que tudo isso vai levando ele num processo que mais tarde culminaria num grande projeto. Ele, além de ser aquele incentivador, à época o nome ideal era agitador cultural, mas pegava muito mal, porque estava na época de processo de redemocratização, ditadura, redemocratização, pelas quais ele sofreu bastante. Estávamos tentando fazer jornal, fazer jornalismo alternativo, que era, fazer literatura e arte. Era esse o nosso terror. Aí fizeram, claro, foram dando versões aí e tudo mais, mas a gente venceu. Todos os poetas hoje reunidos aqui em Palmares vivem um momento maior. Vive a terra, vive o amor, vive a poesia, vive tudo aquilo que realmente pode ser feito, pode ser dito, encontrado dentro do contexto da própria vida. É bom frisar o pioneirismo dele no cinema. O cinema que era uma arte caríssima, porque era o filme ou Super 8, ou filme de longa-metragem e tal, e ele era o único, na época, eu diria, filmava como arte. Tinha alguns aí que poderia ter filmadoras que filmavam os eventos familiares, as festas familiares, mas não, ele fazia como arte e exibia e passava, ele tinha projetores, ele fazia tudo isso. Então, esse pioneirismo, nem que queiram, nunca vão tirar. O sonho dele era deixar o seu legado, né, como ficou aí, né? Era registrar Palmares de então na época, né? Ele tem um documentário feito em filmes, muita coisa, esse documentário foi pessoal, feito por ele, todo em Super 8. Você imagina que naquela época o recurso era 8mm, com cartuchos de 3 em 3 minutos, e ele conseguiu fazer, ele mesmo editando, mais de 1 hora de filmes, registrando os pontos culturais de Palmares, a sociedade então da época, o comércio, os hospitais, o que Palmares era na época, o que Palmares oferecia, e o seu povo, né, seus costumes, sua cultura. Então essa era a grande missão dele. Ele, quando pegava aquele Fusquinha, que ainda está aí, nós tentamos recuperá-lo, né? Fizemos um trabalho de restauração no Fusca, ele colocava do lado reportagem, né? Colocava um crachá, reportagem, e saía com seu gravadorzinho de fita cassete do lado, um microfone, e registrando o que se acontecia na época. Inclusive no filme Palmares Ano 100 é onde ele tenta revelar a verdadeira cultura da cidade, os benefícios de Palmares na apresentação das formas culturais, porque a gente sabe que Palmares é uma cidade formada por poetas, teatrólogos e muitos outros. E Givanildo ele tentou transparecer muito isso com o cinema, coisa que não havia na época. Não existia pessoas que se debatessem em favor do cinema, de pegar uma câmera e sair filmando. Então ele foi esse cara que conseguiu registrar através da fotografia e trazer esse resgate, principalmente no filme Palmares Ano 100. Ele, como excelente fotógrafo e como um cineasta autodidata da maior criatividade, eu dizia, bicho, a novela vaga está na tua cabeça. Ele batalhava e corria e juntava grupos para fazer teatro, né? E era isso. A vida dele foi a arte. O Apolo se acabando ali de lado e a gente querendo fazer teatro na cidade. Sem conhecer Hermelo, sem conhecer teatro propriamente dito. Mas a gente quis fazer. Ele se empolgou, o Givanildo se empolgou. Aí podia até se jogar como ator também e tal, já ia fotografando os ensaios e tudo. E nos reunimos e criamos o grupo. Da participação do meu pai no Grupo Calpe,
com grupos teatrais. Não me tapei, não. Ontem, quando você estava hora dessa, eu com um sono desse, meu Deus, sem poder dormir, tu já sabe que esse menino só dorme, dá um beijo e a benção. O menino derrubou até o canudé. Ele chamava o jovem para o teatro, para a cultura e para a grandeza. Então ele tentava mostrar o que é você viver um pouco disso e sem ganhar nada, porque ele foi aquele cara que não ganhava, ele não tinha recursos de ministério, de cultura, de fundações, nada. Eu fui de uma boa parte disso, porque quando ele me viu na escola fazendo sonoplastia para as peças teatrais de escola, ele chegou para mim e disse: você tem talento e você vai trabalhar comigo fazendo sonoplastia do meu Show do Mendes. Aí eu, Show do Mendes? Isso é, a gente vai criar o Show do Mendes aqui no Clube Ferroviário. Era um clube tradicional nos anos 70 em Palmares. Givanilton criou, aos domingos à tarde, um show de calouros, onde havia uma variedade de apresentações. Isso tinha exposição de quadros, de fotografias, de pinturas, e tinha a arte de cantar, que ele não discriminava nada. Que trabalho belíssimo. Leandro, você também é comunicador e fez o curso de Rádio, TV e Internet. Que aprendizado fica a partir dessa pesquisa sobre o grande comunicador que foi Givanilton, numa época em que as dificuldades eram maiores? Olha, o maior aprendizado que fica é reencontrar, né, a história dentro desse trabalho que nós desenvolvemos junto com o nosso grupo, com o apoio dos nossos mestres, né, que nos deram todo esse apoio, toda essa ajuda para que a gente pudesse realizar esse trabalho de uma forma sensível, respeitando a memória, respeitando a obra que Givanilton deixou. Então, para a gente foi muito importante. E como um estudante que fui da escola Teonilson Barbalho, né, isso trouxe para a gente uma experiência a mais para que a gente pudesse colocar em prática toda a parte técnica que nós aprendemos em sala de aula. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos mostrar mais sobre a obra audiovisual deixada por Givanilton Mendes na Mata Sul. Estamos de volta com o Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos de Rádio, TV e Internet e produção de áudio e vídeo da ETN Barbalho. No programa de hoje estamos mostrando o pioneirismo audiovisual de Givanilton Mendes em Palmares e como esse legado é vivenciado atualmente na cidade. Givanilton morreu precocemente em 1987, aos 39 anos. Em 2022, o Arquivo Público Municipal Givanilton Mendes foi reinaugurado, perpetuando a missão de preservar a história e a cultura de sua terra. O diretor do arquivo é o historiador Basílio, que também idealizou o primeiro Festival de Cinema de Palmares. Vamos ver o que ele fala deste festival, que agora será chamado Segundo Cine Mata Sul Givanilton Mendes. Roda a matéria. Quem resgata a cultura do teatro dentro do município é justamente Givanilton Mendes, não é? Através do Grucalp, né? Juntamente com seu grande amigo Tele Júnior e outras pessoas envolvidas, Lelé Correia, não é? Que foi um dos grandes artistas palmarenses, e ele passa, né, a perceber que sem a cultura e sem a arte, né, não existia vida. E quando eu resgato isso, que eu vou e crio o primeiro festival de cinema do município dos Palmares e coloco nesse festival, homenageio Givanilton Mendes, eu perpetuo a ideia dele, o sonho dele, não é? De que Palmares pudesse ter esse boom de desenvolvimento cultural. É através da cultura que nasce a educação, nasce a política, nasce outras coisas. Então, tudo é cultura. Na década de 50, a biblioteca de Palmares não era ainda a biblioteca pública municipal. Ela é fundada no dia 1º de outubro de 1882, né? E Palmares, naquela época, começa esse processo literário também. Na década de 1950, ela deu uma parada, o Clube Literário, e na década de 60, Givanilton Mendes, como um jovem que estudava, que pesquisava, que ia à biblioteca pesquisar do Clube Literário,
ele junta um grupo de jovens, não é? Ele lidera esse grupo de jovens para que a biblioteca recebesse o nome do grande Fenelon Barreto, que foi quem permaneceu em Palmares, foi quem trabalhou pela cultura, pelas artes, e ele consegue, dessa forma, dessa maneira, manter viva a memória de um dos grandes poetas e escritores palmarenses. Nós tivemos recentemente, agora no ano passado, a reinauguração, né, do Centro de Documentação Givanilton Mendes, na Casa da Cultura Hermílio Borba Filho, que já vai fazer quase 20 anos que foi uma determinação legal, né? Isso aí foi um projeto de lei da criação desse centro. Eu não posso lhe dizer realmente da emoção, porque como já dizia antes, em dias passados, a emoção é uma coisa tão profunda que não se pode ser dita muitas vezes sentida. Leandro, já foi definido a data do segundo cine de Givanilton Mendes esse ano? Sim, já foi definida a data esse ano. O ano passado foi no mês de abril e esse ano será de 1 a 6 de dezembro, porque esse ano também o Cine Teatro Apolo comemora 111 anos, né, de existência naquela cidade, quando começou sua construção em dezembro de 1914. A partir dos anos 60, né, que já não tinha mais ali Lelé Correia, não tinha mais Fenelon Barreto, o grande teatrólogo Fenelon Barreto, e que falece em 1961, é exatamente a partir dos anos 60 que Givanilton ele quer trazer de volta o teatro, o cinema que estava morrendo, né, naquela época devido a história estar sendo apagada. O que é que ele faz? Ele começa a visitar escolas, jovens e crianças de ruas, e ele começa a trazer essas crianças e esses jovens para dentro do teatro. E ele cria o grupo teatral Fenelon Barreto, e a partir deste grupo teatral, ele traz de volta, né, a vida do teatro, olhava para o jovem, aquele jovem que ninguém dava nada por ele. Ele olhava para aquele jovem e dizia, olha, eu vejo talento em você. E ele levava para dentro do teatro, ele levava para o rádio, ele levava para as telas, para fazer reportagem nas ruas. Então, essa é a grande importância de Givanilton Mendes, né? E vamos mergulhar também no lado pessoal de Givanilton Mendes, a visão de quem conviveu com ele de perto, além das lentes, para os amigos e familiares. Quem era Givanilton Mendes? Confira agora. Ele influenciou muita gente. Ele fez muita amizade no seu jeito, né, na sua impetuosidade, vamos dizer assim, né, na sua inquietação. Eu sentia muito isso nele, essa inquietação artística de mostrar, de fazer, de correr contra o tempo. Eu não sei se ele já tinha alguma coisa assim em mente ou algum sentimento de que o seu tempo aqui não seria muito, não é? E ele correu atrás disso aí, né? E conseguiu. Participar dessas entrevistas e saber de todas as pessoas quem ele era, o coração enorme que ele tinha, para mim foi um presente, né? Quando da minha morte tombar a matéria vil, a carne que você comeu com vinho do meu suor, com sorte, não lamente minha sorte. Ele deixa esse vazio, esse vácuo, né, dentro do coração de todo mundo que acompanhava ele nas suas exposições, nas suas produções cinematográficas, né, na sua poesia, por que não? Né? Era um poeta também. Então foi uma dor, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo a gente já tinha mais ou menos um conhecimento de que ele tinha problemas de saúde e que de uma certa forma ele dizia, olha, eu não vou me mutilar. Foi outra coisa que ele me disse também, que também nunca saiu da minha mente. Ele disse, eu prefiro partir mais cedo, mas eu não vou me mutilar, eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Ele hoje seria um ícone em tudo isso, sabe? Ele seria o nosso Glauber Rocha, o Bruno Barreto, o Fernando Meirelles. Ele seria grande. Não conheci meu avô pessoalmente, mas hoje trabalhando com arte, com arquitetura, né, sou arquiteta, trouxe essa bagagem artística, cultural, quanto em relação ao patrimônio histórico também. E esse documentário ele vem para me ajudar a entender e perceber
a figura, né, do meu avô, Givanilton Mendes. Visionário e incentivador de talentos, lutou pela arte, pela cultura e por seu povo. Com sua câmera, capturou os mais belos momentos, abriu portas, impulsionou e apontou um mundo novo. E mesmo com a voz embargada pela repressão, decidiu não ficar calado. Apontou o despotismo em ascensão. Através do jornal, foi resistência, foi ousado. Sua vida, contribuição e legado permanecem fortes em cada aprendiz, parceiro e amigo. Hoje, em cada monumento histórico dessa cidade, existe sua luta e significativa contribuição. Deste lugar que foi seu lar, por vezes sua prioridade, que fez sua vida, arte, revolução. Então, por tudo isso, eu me sinto orgulhoso e sensibilizado pela presença, por esse evento, e não tenho mais nada que dizer senão sentir emoção, em toda a sua profundidade, e meus agradecimentos. Gostaria de agradecer ao convidado de hoje, Leandro, que fez o documentário completo sobre Givanilton Mendes. Fica à vontade para acrescentar algo mais que queira. Olha, eu que agradeço a poder estar aqui, né, falando da história de Givanilton Mendes, uma pessoa que sofreu com a repressão militar também, e ao mesmo tempo aumentou ainda mais o desejo de Givanilton lutar pela cultura e pela arte de Palmares, porque a partir disso parece que acendeu ainda mais uma chama no coração de Givanilton e ele começou a trabalhar ainda mais para que a cultura e para que a arte ela não morresse naquele momento tão crucial que o Brasil vivia naquela época. Então, esse documentário também não seria possível se não fosse o apoio que nós tivemos da ETE Nelson Barbalho, dos nossos mestres, não é? Luiz Carlos, professor Cacá, um grande amigo que deu um grande apoio a gente. A orientadora era a professora Rosângela, que foi uma pessoa essencial também dentro da criação desse projeto. O professor Adson, que nos acompanhou, né, em quase todas as gravações, foi muito importante. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a esses mestres, qual eu citei os nomes, assim também como todos os outros mestres que nós passamos pelas mãos deles, que nos ensinou bastante e nos fez trazer, né, essa parte técnica, a parte teórica dentro desse documentário e trazer essa história para que ela se torne conhecida e que as pessoas vejam que existem artistas, existem memórias que não podem ser apagadas. E esse documentário, ele traz exatamente isso. Não podemos deixar com que as histórias daqueles que passaram antes de nós sejam apagadas. Então eu agradeço aos amigos que participaram. Até hoje eu recebo ligações de pessoas que querem ainda dar depoimento, e cada depoimento era uma emoção diferente, né? Os amigos se emocionavam, muitas vezes tínhamos que parar as gravações para que eles pudessem ali restaurar-se daquela emoção e começar as gravações novamente. E também os familiares, né, que nos apoiou, que esteve conosco também, a minha esposa que esteve comigo nas gravações, a minha filha também, que foi através dela que eu me interessei ainda mais pela história do meu sogro. Então, muito obrigado a vocês por essa oportunidade e a produção do programa por nos permitir apresentar esse trabalho. O Se Liga Diversidade fica por aqui, mas na próxima terça-feira tem um programa especial de 1º aniversário. 1 ano de programa. Será nesse mesmo horário. Até lá! Tchau!